Boa tarde, voltamos mais uma vez com a correção na prova da Unesp. Só uma reclamação. Eu já não tinha sumido desse chinelo? Eu não havia jogado esse negócio fora? Aí, voltou. Tá parecendo isso aqui o programa do Ratinho, pô. Não é possível, pô. Ó, vamos lá, vai. Rapaz! Questões 22, 23 e Carbone com o professor Tony. Vamos lá. É isso aí. Questão 22, 23, questão 24, progressão. Questão Carbone. Questão 22. Um ovo igual uma dose de vacina contra a gripe. Então tem um texto interessante aqui da Veja, mas mais importante mesmo é porque é um texto sobre o Instituto Butantan. O ovo de galinha é a principal matéria-prima da nova fábrica de vacinas contra a gripe do Instituto Butantan. Inaugurada na quinta-feira, dia 26, na Avenida Brasil. Isso em maio, né? Tá? O vírus da doença é injetado no ovo. Depois de uma semana, o microorganismo está formado. O vírus passa por outros processos industriais e vira a vacina mais tarde. É uma forma de um criador de vacina, né? O ovo virou tipo de uma incubadora, né? Podemos dizer assim, entre aspas. Agora, considerando as condições necessárias à replicação dos vírus, pode dizer que o estudo Butantan utiliza ovos. Então você tem que lembrar das características do vírus. Lembra que o vírus é celular, lembra que o vírus não tem metabolismo, lembra-se que ele é feito de proteína e material genético só, e consequentemente, então ele precisa de uma célula, ele precisa de um outro ser para ele poder se reproduzir. Totalmente dependente. Por isso que a grande característica são parasitas intracelulares obrigatórios. Aí ele fala assim, na letra A, que os ovos utilizados pelo Instituto Butantan não são fertilizados, nos quais não há embrião. Tem que ter um embrião, porque senão não tem célula, senão não tem criação. Com isso, a letra B também fica exclusa. Na letra C, ele fala fertilizados, que contêm um embrião, de cujas células os vírus podem se utilizar para a sua replicação. Essa é a correta. Aí você vai falar, Tony, por que não pode ser DAE? Porque ele falou que pode ser utilizado tanto os fertilizados quanto não fertilizados. Não pode. Tem que ser somente ovos fertilizados. Com isso, a alternativa letra C, de Corinthians campeão da Série B de 2008. Isso eu tenho certeza. Nós vamos subir e ganhar tudo. É tão bom ouvir isso. Mas não é um título que vocês não queriam ter jamais, que jamais teriam. Já que estamos lá na Série B, infelizmente, né, o negócio é ganhar. E aí, nós vamos ganhar com isso a Série B, nós vamos igualar vocês em questão a isso na Série B, o Palmeiras. Só que aí nós vamos ficar mais do que vocês, né? Porque nós vamos igualar esse título, podemos dizer, inédito, né? Porém, nós vamos ser os únicos campeões mundiais, primeiro e único campeão mundial, segundo a FIFA, né? Isso eu acho importante. Olha, a FIFA só reconhece campeonato mundial a partir de 2000. Quer dizer que ela não reconhece o título do Santos, dos bancos, do Real Madrid, do Boca Juniors, do Milan. Quer dizer, o futebol só existe 2000 para cá. Não, futebol de clubes, né? Eu acho que é importante a gente salientar isso, mas o que eu posso fazer? Liga com a FIFA, não liga comigo, né? A FIFA. Tudo que a FIFA diz, o nosso amigo reconhece. No troféu do Corinthians está lá, World Cup Championship of FIFA. Foi um título importante. Venceu o Al Nassr, o Royal Casablanca, o Real Madrid foi um empate com um gol que não entrou, e no final um jogo fantástico. Corinthians 0, Vasco 0. Realmente um campeonato apoteótico. Continuando. E só para mais um adentro, né? É legal porque o Vasco continua sendo sempre o maior vice do mundo. Ele é o primeiro vice mundial. Não, ele não é o maior vice do mundo. Ele é o segundo maior vice do mundo. Que até nisso ele é vice, não é? Isso é fantástico. O Vasco é fantástico. Bom, questão 23. Olha só que curioso a questão 23. A questão 23 ela é muito parecida com uma questão que a gente acabou resolvendo aqui durante as correções na prova, por exemplo, da Unifesp. Caiu o mesmo desenho praticamente, a fonte de luz, a plantinha, curvatura da plantinha em direção à fonte de luz, a raiz em sentido contrário. Igual. Então, caiu a florzinha, professor? Caiu a florzinha de novo. Então quem acompanhou as resoluções, quem acompanhou as provas, eu tenho certeza que acertou mais essa questão. Assim como eu tinha comentado que aquela questão da doença tinha caído na prova da Universidade Federal do ABC. Então quem está, além de assistir às aulas, assistindo às nossas correções, tem tudo para se dar bem no vestibular. Mais um motivo aí para você estar assistindo às correções aqui na TV Resolução. Portanto, questão 23, ele fala justamente sobre o porquê que ocorre a curvatura e da planta no sentido
do caule, né, no sentido da fonte de luz, e a raiz no sentido contrário. E aí ele fala, podemos afirmar corretamente que no caule as auxicinas, que é o hormônio, o IL, promove o crescimento do lado, alternativa A, de cara à alternativa correta, não iluminado da planta, enquanto nas raízes promover o crescimento do lado iluminado. A inclinação do caule e da raiz deve-se à concentração de auxina no lado não iluminado da planta. É verdade. Se a fonte de luz está desse lado, o hormônio vai se acumular do outro lado, o lado não iluminado. Só que isso promove o crescimento excessivo do caule e a inibição do crescimento da raiz. Com isso, o caule vai se inclinar em direção à luz, enquanto a raiz vai se inclinar à direção contrária da luz. Dizem que é crescimento excessivo do caule. Crescimento excessivo do caule. O senhor esqueceu de falar uma coisa. Existe outra razão para você sempre acompanhar nossas correções. Além das dicas, além, né, da prestação que aplicamos, né, da prestação de serviço, você estará acompanhando, você, garoto, homens que servirão de referência no futuro a você. E você, mulher, olha o que você está do lado aí. Olha o teu namorado do lado. Dá uma olhada. O que você acha? Agora compare. Compare nós dois aqui. Compare. Olha essas 12 espécimes. Eu não vou nem falar em professor Osmar, que é o concurso. O meu querido Capitão Caverna de Roger, também não. Carbone. Carbonífero. Carbone me lembra muito Kenny Rivers. Absolutamente. E olha agora o que você tem do seu lado aí. Olha. Dá uma olhada pra ele. Tá roncando, né? Putz, porcão. Dá uma olhada. Não, porcão não. Aí também não. Nós estamos juntos agora. Porcão não. Porcão não, tá bom. Fala pra ele que eu vou aparecer de vez em quando. Professor Osmar está dizendo para você jovem, que está me xingando agora, você tem que comparecer. Eu não entendi o que ele quis dizer. Mas você deve comparecer um pouco mais. Dar mais atenção a ela. Não é só mandar lavar a louça, não. Se não dá atenção, abre uma ocorrência. Meu Deus, professor, calma. Professor Tony, é com você. É comigo. E olha só, para resolver a última questão de biologia. Questão 24. Questão Carbone. Beleza. Ah, meu Deus. É o meu herói, rapaz. Para voar, os insetos consomem muito oxigênio. Consequência da elevada atividade muscular necessária para o movimento de suas asas. Para suprir a intensa demanda, o oxigênio é levado às células musculares por flástico. Questão de zoologia, falou de artrópodes, principalmente inseto, respiração, a gente sempre bateu na tecla. Respiração traqueal, realizada pelas traqueias, e aí a alternativa D é a correta. Através de um conjunto de túbulos denominados traqueia, o qual transporta esse gás desde o orifício externo até os tecidos, sem que o sangue participe desse transporte. Característica de sistema respiratório traqueal. Não depende do sistema circulatório para o transporte de gases. Alternativa letra D de dado. Então, prova de biologia. No geral, a prova de biologia foi uma prova muito tranquila. Uma prova que conseguiu abranger os principais assuntos: zoologia, botânica, 2 questões de fisiologia, classificação, evolução, florzinha, botânica, genética, citologia e 2 questões de ecologia. Faltou prova um tema no geral. Eu não vi. Oi? Ursinho. Apareciam uns animaizinhos. Eu não vi nenhum ursinho na prova. Então foi uma prova bem tranquila mesmo. E com 2 questões aí que a gente já tinha até discutido aqui, já durante as resoluções, em sala de aula e tudo mais. Portanto, uma prova bem tranquila, Sr. James. Muito obrigado e voltamos logo mais. Desta vez as correções serão sérias. Quem será o professor que virá? Não sei. Até logo.